Fênix poderosas, aqui é a Pri Raíssa da Tenda Fênix do Tarô e hoje eu vim falar para vocês as cartas mais temidas do tarô, aquelas cartas que assustam à primeira vista, mas que não há necessidade. Por quê? Porque as cartas não vão ter um significado negativo ou positivo até que estejam no jogo. Isso foi um grande ensinamento do meu prof. Wagner Lira. Ele diz exatamente isso. Então, tudo tem a ver com as polaridades, ou seja, positivo e negativo, do hermetismo, que é uma ciência oculta. E ela vai dizer exatamente isso, que positivo e negativo tem em todo lugar. A natureza é assim em todo lugar. Nós temos os ventos que refrescam e os ventos que destroem, como os furacões. Por exemplo, nós temos o sol que aquece no inverno e temos o sol escaldante do deserto. Então, temos isso na natureza e vamos ter isso também no tarô, porque o tarô imita a vida. E voltando, não precisamos nos assustar, porque necessariamente o que temos no nosso tarô é estar aqui na nossa mão. Ele tem um significado, mas quando você tem um jogo com várias cartas, você vai ter o significado de fato do jogo, tá bom? E depende das cartas ao redor, tá certo? E do tipo de jogo também. Eu tô aqui, selecionei as top cartas pra gente poder tá elucidando isso. Vamos começar com os arcanos maiores, ou seja, os mistérios maiores. E fazem parte do quê? Da jornada do louco, que é quando ele começa a jornada, assim como a gente começa em vários momentos da vida, no relacionamento, no trabalho, enfim, e vai passando por seus desafios até chegar no mundo, que é a carta da plenitude. E depois, no segundo momento, nós vamos ver aquilo que está relacionado não tanto ao espírito, ao nosso interior, mas sim relacionado a atividades práticas do dia a dia, que são os arcanos menores ou mistérios menores, que são os 4 naipes, né, de fogo, né, com os elementos de fogo, de ar, de terra e de água. Então, nós vamos ter copas com sentimentos, o ar, com o naipe de espadas, que são nossos pensamentos. Nós vamos ter a terra, que são nossa saúde, os bens materiais, e vamos ter o fogo, que é o nosso trabalho, que é o nosso espírito, que é o nosso desejo de mudança, de realizar algo na nossa vida. Tá certo? Então, vamos começar. Então, a primeira carta, eu vou falando as cartas e posteriormente a gente vai falando dos significados, mas eu vou mostrar quais que são as cartas que são as mais temidas, as mais assustadoras quando a gente entra para um jogo de tarô, seja como taróloga ou seja como consulente. E por que eu digo isso? Porque a gente vê a carinha, né, dos nossos consulentes quando chegam pra gente e estão com aquela coisa, nossa, saiu a morte, saiu torre, saiu isso, e ficam já pensando, né? E a gente sabe como é que é exatamente. A gente vê a carinha, a gente vê a expressão, a fala dos nossos consulentes. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aqui a roda da fortuna. Também temos o nosso pendurado ou enforcado, que vem aqui. Ele tá nessa posição, mas eu vou explicar por quê. Aqui, a morte que a gente teme tanto,
mas que não tem necessidade, certo? Aqui. Nós temos também o diabo, aqui. Temos a torre. Temos a lua. E temos o julgamento, fechando esse ciclo dos arcanos maiores. E eu vou estar mostrando em 3 decks algumas das visões que se tem também com relação a essas cartas tão temidas, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna, ela fala muito do quê? Né? De destino, de mudança, de mudanças inevitáveis. Então, quando olhamos para esse quadro, a gente já pensa, nossa, eu não posso controlar aquilo que está na minha vida, aquilo que está passando, e isso gera várias questões na nossa mente, né? De vários pensamentos, nossa, o que pode significar tudo isso se eu não tenho controle? Pois bem, o que passa, né, fazendo analogia, é que quando nós temos, por exemplo, aquela cena icônica que é que a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton e ele descobriu a gravidade. O que é essa analogia que eu vou fazer? Que a gente sabe, né, no caso do destino, assim como temos nessa cena, que a maçã caiu, mas o restante é invisível. São forças invisíveis que aos olhos nossos, mas que acontecem. Que a gente não precisa ficar pensando nisso, que existe a gravidade, ou que existe o destino, um golpe de sorte, um golpe de azar, né, enfim, que estão envolvidos, né? E a gente não consegue compreender tanto porque eles estão aqui nessa roda, né, nosso destino, eles estão aqui nas 4 estações da nossa vida, e isso mostra que é cíclico, que isso pode estar girando tudo na nossa vida, para baixo ou para cima. E isso pode se repetir, né? Padrões podem estar também se repetindo, esse é um outro significado, né? Não é só quando a gente está bem e desce, né, por uma situação mais difícil, ou quando a gente está numa situação mais difícil, a gente sobe na roda, no topo dessa roda. Mas também são os padrões do relacionamento que você vem tendo, né, através das suas crenças limitantes. Então, poder compreender exatamente essa roda da fortuna significa compreender que, diante das coisas que acontecem, das mudanças que são inevitáveis e elas certamente não tem como a gente refrear, a gente pode estar reagindo de formas positivas a cada momento, sejam situações boas ou ruins na nossa vida, tá? E certamente aqui, né, a gente sabe que estando aqui, a gente pode descer, e estando aqui, a gente pode subir. Nós temos aqui a serpente, aqui, né, que é o Tifon, e nós temos aqui essa figura misturada, né, da mitologia, que é o Hermanubis, que é necessariamente Hermes e Anubis, né, um representando o outro aqui, relacionados, mostrando justamente isso, né, dessa alternância, enquanto um propulsiona para cima, a outra força propulsiona para baixo. E aqui temos a esfinge, que propõe para a gente o grande enigma.
Então, basicamente, com as outras cartas, a gente pode, ao redor, né, a gente pode estar vendo exatamente para que lado que necessariamente, né, pode estar sendo relacionado. É cíclico, né? Tudo na nossa vida é cíclico, não só os padrões repetitivos no relacionamento que você traz das suas crenças, mas tudo vai passar por um ciclo. É aquela frase, tudo passa. Por quê? Tem gente até que tatua, o Neymar tatuou essa frase. Por quê? Porque realmente tudo passa. Então, se você for ver também os grandes impérios, seja o Império Grego, seja o Império Romano, caíram, né? Tiveram o seu ápice e logo caíram. Porque tudo na vida é assim. Mas a gente pode estar aproveitando esses momentos para grande aprendizado. Essa roda aqui tem símbolos da alquimia e símbolos hebraicos. Por quê? Porque a origem do mundo para a alquimia está aqui, com os elementos. E a próxima carta que eu vou dizer para vocês é, para mim, a grande resposta. Aqui, ó. Se vocês forem observar aqui o mesmo formato do enforcado, que parece um T, está aqui no topo da roda. Então, é a iluminação espiritual, né? Pede para a gente ir para um lado de grandes reflexões, mas vamos chegar a ela também. Na próxima representação, aqui, que já sai um pouquinho dessa parte aqui, né, da parte dos signos, né, de Aquário, né, enfim, tem Leão, tem Touro, né, os principais signos, né, eles vão passar, enfim. Só que no próxima representação, que esse aqui é o Golden Art Nouveau, nós temos aqui no Greenwich Tarot, né, nós temos a mesma representação da roda. Porém, nós temos uma ave que representa o voo, a mudança, e ela está afincada aqui na natureza da mesma forma. E aqui na roda, nós temos todas a ciclicidade das estações. Aqui temos o outono, aqui, né, vamos ter o verão, entre outras partes do ano, mostrando essa ciclicidade. Tanto que aqui ela é falada como a roda do ano. E nós devemos também, nesse aspecto dessa carta, ver o quanto nós devemos respeitar os nossos ciclos dentro das mudanças do dia a dia. Dentro das mudanças do dia a dia, aqueles momentos em que estamos mais produtivas ou mais produtivos e estamos mais quietos, mais tranquilos. Então, são também uma outra visão dessa carta quando estamos embaixo, estamos mais introspectivos no inverno, no outono, né? E quando subimos, né, vai girando, mas vai chegar um momento em que estamos mais ativos nesse ciclo. Aqui no The Book of Shadow Tarot, que é o livro das sombras tarot. Nesse deck, aqui, nós temos a representação, né, aqui uma menininha, né, e ela vai crescendo, virando adolescente, aí tem a mãe e tem a senhora, a anciã. Então, falando muito desse ciclo da natureza, o ciclo nosso, o ciclo das estações, ó, aqui é o nosso outono, a nossa primavera, né, é a deusa tríplice para alguns. Então, também demonstrando que o tempo vai passando e a sabedoria também vamos carregando, mesmo em meio às grandes mudanças, estejamos aqui nesse topo ou aqui nesse inferior. Então, a roda da fortuna,
ela vai falar basicamente que, embora seja impossível a gente, né, conduzir para onde vai, né, eles sempre vamos ter em mente que esse tempo não durará, né, que as coisas ruins não durarão, que as coisas boas não durarão, mas que a gente vai aproveitando quando estamos no topo da roda e aproveitando quando estamos aqui para aprender. Então é uma conexão bem profunda. Alguns vão chamar essa roda também de a roda da fortuna, ou então samsara, que no sânscrito, né, na língua hindu, vai falar muito dessa roda das encarnações. A roda pelo qual todos passamos também, né? Coisas que trazemos para quem acredita, naturalmente, coisas que trazemos para essa vida, de outras vidas, e que a partir daqui a gente pode aprender essas lições, aprender tudo que nós trouxemos para que a gente possa se libertar do karma e seguir adiante no próximo caminho, que é a justiça, que é se tornar uma pessoa mais justa para você, para os outros, tá? Então, vamos partir para a próxima carta. Esse é o 10 na roda da fortuna. Vamos partir para o enforcado ou pendurado. Essa daqui é uma carta que fala muito de estar nessa posição porque se quer. Tecnicamente, nós vamos viajar um pouquinho para a mitologia nórdica e vamos ver que Odin, Deus Odin, ele se coloca nessa posição para poder se elevar espiritualmente, para poder refletir. Então, ele está nessa posição por livre e espontânea vontade. Então, aqui, ó, a cordinha tá aqui, mas ele tem a possibilidade. As mãos dele estão soltas, e isso é comprovado até aqui, ó. Nesse outro, que é o The Greenwich Tarot. Tá vendo? A mão solta, desenhando a lemniscata da sabedoria. E ele está aqui, ó. Pendurado, mas solto. Uma carta que vai falar muito da gente observar as questões de outro ângulo, né? E ao contrário de agir para fora como um imperador que vai, que conquista, que vai para frente, nesse sentido, ele está para baixo. O mais importante é a espiritualidade, não tanto a materialidade, que o imperador conquista, né? Ele vai lá, ele desbrava. Aqui é outro desbravamento, ao contrário, é um desbravamento da mente, da gente mudar a ótica, ou seja, como a gente enxerga as pessoas ao nosso redor, as situações, é o momento das prioridades, tanto que saiu até no jogo que eu realizei da mandala anual, dei uma olhadinha aqui no meu canal do YouTube, tem uma mandala anual para esse ano, é uma publicação de 4 de janeiro e esta é a carta que saiu no meio. E eu já logo falei, é uma prioridade. Cuidado com tudo que você quer fazer, porque estabeleça as prioridades para sua vida. Vai ter momentos em que você vai ter que realmente deixar certas coisas de lado para poder estar realmente fazendo os seus sonhos vingarem, os seus sonhos se realizarem. Pode ser estudar para um concurso e deixar de ir numa festa, agora, claro que agora nem pode, mas pelo menos aquele encontro virtual, né, que tem. E em vez de você estar necessariamente estudando, então se você está estudando, você sacrifica certos momentos de lazer por uma grande recompensa. E isso é muito da carta, para que para alguns, né, reforçam bastante. Reforça o quê? Reforça
qual que foi a figura maior? Jesus se sacrificou em um bem maior, assim como Odin estava aqui para uma grande iluminação. Jesus aceitou o seu destino e Odin também aqui aceitou estar nessa posição. Então, certamente, por um bem maior, você vai necessariamente estar, né, sacrificando certas coisas para poder adquirir o que você deseja. Mas também é um tempo de paciência. E eu posso dizer o seguinte: muitas vezes é melhor deixar as coisas fluírem numa situação que você deseja, muitas vezes que vá acelerado, você esperar. Muitas vezes é melhor esperar, melhor deixar fluir, porque de nada adianta se debater aqui, certo? E isso é positivo. Você esperar as coisas baixarem, as coisas serenarem. E também é positivo você estar deixando de assistir um Netflix, de ver uma festa, de alguma coisa, para poder estar adquirindo uma entrada na faculdade, no concurso, enfim. Ou então ver as coisas de uma maneira diferente para poder ter a criatividade para o seu trabalho, para o seu relacionamento. Então, é uma carta muito profunda, né? Igualmente ao eremita, ele tá ali sozinho para estar tirando dali também a sabedoria. É ao mesmo tempo a sabedoria divina, mas ao mesmo tempo a sabedoria que vem da própria transformação interna, tá? Aqui, certamente, olha só, nós temos aqui, ó, também a mesma situação. E ele também, como no outro, né? Mas ele tá desenhando as coisas aqui, né? A lemniscata da sabedoria. Ele tá ali numa boa, tranquilo, né? Ninguém está em sofrimento aqui. No próximo deck, esse foi o Greenwich. Próximo deck, que é aquele da Livro das Sombras, olha só a representação. Uma pessoa fazendo yoga. Tá vendo como uma questão de uma pessoa fazendo yoga, né, praticando yoga, é porque ela está querendo estar nessa posição? Então não há sofrimento, mas ela percebe que ela precisa do equilíbrio, ela percebe que ela está ganhando a iluminação através dessa atividade, que muitas vezes ela está deixando de começar uma atividade de manhã tão cedo para que ela se equilibre primeiro. Então, tá vendo? Tá vendo como essa carta não é assustadora? Tá certo? E isso, né, todas elas não vão mudar o significado em si, porque tarô é tarô, mas vai demonstrar um olhar diferente no sentido de que equilíbrio aqui é tudo quando a gente enxerga a vida e os fatos dela, tá bom? A próxima carta que a gente vai ver é uma carta que também assusta à primeira vista, porém, ela não deve ser assim, tá bom? Ó, a morte. A morte, ela está trazendo o quê? Trazendo o inevitável. É algo também inevitável de se fazer, porque do contrário, certo? Nada você pode realizar para frente. A morte, ela é necessária. Após a iluminação, você morre. Por quê? Para poder realmente ter esse processo espiritual que você começou e elevar-se, né? Realmente aprender algo espiritualmente
e também como ser humano, tá? Então aqui nós vamos ter algo inevitável, a morte. Então, pegando até um exemplo, né? Não é interessante a gente ficar perto de uma situação que nos faz mal, que nos dá repulsa. Imagina aquele, vou dar um exemplo, tá? Imagina aquele prato de comida que você viu ali, mas que a carne não está mais boa, né? Tá fora da validade. Aquilo vai te dar repulsa, pelo cheiro, pela aparência, seja pelo que for. Só que se você insiste em ficar perto dessa carne, ou tentar cozinhar essa carne, o que vai acontecer? Né? Você vai realmente estar fazendo o contrário, você está se apegando a algo que você não necessita. Né? E é impossível a gente estar se apegando a uma carne que está estragada e a gente cozinhá-la. Mas isso pode acontecer em várias situações da vida. A gente se apega ao relacionamento, a gente se apega ao trabalho tóxico, a gente se apega a várias situações que não nos são legais. Até aquela pessoa que é tóxica para você, mesmo que seja um familiar e de repente você está ali insistindo na situação, né? De você então tá fazendo um argumento errado, então tá ficando perto dessa situação, desse emprego, desse relacionamento abusivo muitas vezes, tá? Então, o nosso estado natural de preservação vai falar para a gente não cozinhar essa carne, não ficar perto dessa carne que está estragada. Então, certamente, é essa a maior lição da morte. Tem gente que fala em transformação, simplesmente. Eu digo não, é uma finalização de tudo. Não tem como a gente sair igual da mesma forma quando a gente passa pela morte. A gente passa por um processo e a gente se torna outra pessoa. Você não é a mesma pessoa que era 2 anos atrás, quando começou a pandemia. Então, você deixou para trás coisas que não eram tão importantes e acabou focando em coisas importantes com esse confinamento, que foi um ensinamento. Apesar de muito dolorido para todo mundo que perdeu seus familiares e parentes, e também o fato de estar em casa, que propiciou uma grande transformação no sentido da gente ter que estudar e cuidar dos filhos, e enfim, e estar ali trabalhando também significou a morte daquele tempo. Então a gente teve que deixar para trás conceitos, ações para poder chegar aqui hoje bem. Então, esse é o maior sentido dessa carta, que nós temos o Papa, a mulher, a criança, todo mundo aqui vai passar inevitavelmente por essa figura, pela morte, por essa figura que pede para você deixar para trás aquilo que não te faz bem, aquilo que você se apega, mas não se deve mais apegar, certo? Próximo deck, esse foi o Golden Art Nouveau. Próximo deck, que é o Greenwich Tarot, vai mostrar algo bem interessante. Ele chama de The Lord of Shadows, e certamente aqui a morte tá olhando essas figurinhas aqui andando, né? Pai, filho, aqui. E mostra o quanto a morte não aceita desapegar-se das sombras para ir para a luz, certo? E isso acontece com a gente se apega ao nosso lado mais sombra e a gente não vai adiante para a nossa vida, né? Então, algo a se pensar. Então, positivo é positivo. Também pode ser negativo ou positivo. Se você se apega demais ou se você aceita o processo, se você proporciona essa mudança, aí se torna positiva.
próxima carta aqui, que é do The Book of Shadows Tarot, vai falar bastante, olha só, aqui eu vejo a casa para venda. Quando uma casa vai para a venda, você realmente deixa uma grande parte da sua vida para trás, as memórias, as lembranças que você tem de um lugar. Então, essa carta vai falar muito disso, né? Reforçando o conceito de que as mudanças são necessárias e o que realmente, nesse momento, era sair daqui por algum motivo, certamente é proporcionar a ação da venda dessa casa, tá? Então, passando mais essa carta. A morte, passamos. Agora vamos para o diabo. Essa carta é controversa, né, gente? Muitos falam que quem joga tarô é quem está, talvez, em pacto com o diabo, e não é assim. Por quê? Porque essa figura pertence nada mais, nada menos que a mitologia judaico-cristã, que o antagônico de Deus, ou seja, a face oposta do mal, seria o diabo. Isso só mostra o equilíbrio da natureza. O bem e o mal unidos para estar aqui proporcionando o que está ao nosso redor. Tá certo? Então, não tem nada a ver. A gente tem aqui a carta, mas ninguém aqui cultua diabo nenhum, tá certo? Nem quem joga tarô, nem que, né, ou lê tarô, no caso do tarólogo, ou aquele que está como consulente. Então, vamos tirar primeiro isso da nossa cabeça, tá bom? Vamos tirar essa mentalidade da cabeça e começaremos. Eu vou começar a inverter a ordem dos meus 3 decks para a gente ter a noção que tudo tem um olhar sobre a mesma carta. Aqui no The Book of Shadows Tarot, que é este daqui, nós temos, olha só, este sim é o nosso diabo. Esse é o nosso diabo. A pessoa aqui com uma colher de sorvete e aqui potes de sorvete. Olha só que é bom, é atraente, não é mesmo? É aquilo que te chama, é aquela imagem que te chama, a famosa tentação, né? A tentação de achar que isso aqui é tão saboroso e é uma tentação material. Por quê? Porque tudo isso é para alimentação física. Então, você fica tentado a estar com algo aqui. Preso a uma situação também é, ou preso a algo que, embora você ache que te faça bem, pode te estar auto-sabotando. Pode ser uma relação? Pode. Pode ser algo que esteja te deixando presa a um trabalho, ao amor? Pode, mas também é aquela tentação da gente também, né, ter a ambição, né, de ter isto, né, aquela ambição, ou então de realmente falar, não, eu vou, com certeza, fazer de tudo para mostrar para os outros o quanto que isso aqui é bonito, para que eu atraia os outros, né, então pode ser tanto algo bonito, mas pode ser algo que, se você exagerar, se você pecar pelo excesso, pecar pelo vício, pecar, que tudo é vício, né? Mentira pode ser um vício. Comprar além, né? Ambição. Você realmente está vendendo uma imagem que você não é. Não só mentir, mas vender essa imagem. Enfim, é tudo isso que pode ser o diabo. E eu vou pegar a próxima carta. Aqui no The Green Witch
tarot, nós temos o nosso diabo falando como a natureza. A natureza, ela vai falar do quê? Ela vai falar... Desculpa, meu olho tá lacrimejando pela alergia, desculpe. Olha, ela tá falando que a armadilha que está sendo preparada pelo caçador. Então, aquilo que pode parecer uma ajuda, um amigo, pode ser ruim. Ele pode estar livrando esse urso aqui de estar caindo na armadilha, ou ele pode estar sendo a própria armadilha, né? E isso se reflete também nos mesmos sentidos que eu mencionei, porém aqui este é um grande olhar. Na carta tradicional do The Golden Art Nouveau, você vai ver umas pessoas com correntes aqui neste momento, e aqui é a figura oposta, né, do nosso hierofante, do nosso papa. Então ele está pervertendo realmente, mas essas correntes é possível de você se libertar. É possível que você se liberte dessas correntes da ganância, do vício, de estar realmente enganando, ou estar mentindo, ou simplesmente cair na tentação material, na ambição. Mas, como eu já disse, eu fecho aqui o aspecto positivo, que eu deixei para agora, né, enfatizar, é você ter um grande ganho material. Por que não? Você ter um grande ganho material e ser bom para você. Você ter aquele lucro que você está esperando na sua empresa, por exemplo. Então, não é ruim que você tenha esse ganho material, né? O ruim é quando você tem uma ambição maior, tá certo? Então, eu vou passar para a próxima carta. Aqui, eu separei para vocês a torre. A torre aqui, ela vai falar muito pra gente. Deixa eu só separar aqui. Achei. A torre vai falar muito pra gente de elementos em que a gente vai, talvez, se surpreender para positivo ou para negativo. É uma grande ruptura de uma situação, uma ruptura abrupta de uma situação. Mas é aquilo que na morte a gente não se deixou libertar, aqui, né, é o final. Então, passou pelo diabo, que também pode dizer isso, para você se libertada, né, de ser coisas ruins, mas aqui nós temos muito bem visto essa relação da gente ter essa ruptura. A única parte aqui, ó, que sobra é a base, são as famílias, sua casa, seus amigos, mas pode ser algo totalmente libertador. O fim de um relacionamento abusivo é positivo. Por quê? Porque você vai sair da situação que era abusiva na sua vida. E esse raio aqui, quer dizer, é inevitável? É. Mas pode ser positivo, como nesse caso, pode ser negativo. Pode ser negativo se você for, por exemplo, a perda de um emprego, mas pode ser positivo se a gente considerar, por exemplo, o fim de um relacionamento abusivo. Ou uma grande mudança. Não adianta a gente se apegar, né, a essa torre. Essa é a torre que muitos chamam de a casa de Deus. E na mitologia judaico-cristã, ela vai falar muito dessa torre que os seres humanos tentaram construir para se chegar a Deus. E o universo, enfim. E
para falar, não, vocês não fizeram certo. E vem a justiça divina bem aqui, né, derrubando essa arrogância, digamos assim, e fazendo com que as pessoas aqui caíssem. Então, é um chamado de mudança também. Então, de certa forma, a gente vai estar vendo isso, reforço pelas cartas ao redor. Todas essas cartas e todas as cartas do tarô, elas podem ser positivas ou negativas, conforme as coisas que passam ali, né? As cartas que passam ao redor. A próxima carta, que é um do The Greenwich Tarot, vai falar a mesma coisa, só que aqui ele mostra a justiça divina com cavalos, como seres espiritualizados, ou seja, se isso até aparece em um filme do Rei Arthur de 2004, com Keira Knightley, Clive Owen, que os cavalos são os guerreiros, né? Que pós-morte estão nesses cavalos. Então, é como se eles fossem espíritos, ou então seres espiritualizados. Pode até ser anjos, dependendo, tá? Você pode entender assim. E eles estão ali dando a mesma lição. Não adianta se apegar a uma situação que você negou de mudar na morte e que agora é inevitável que você tenha que lidar com isso. Mas você pode estar fora ou dentro dessa torre. Mudar o pensamento de como você vê, quebrar as ilusões, não é bom também? Além de tudo que eu disse já na outra carta, quebrar as ilusões de uma pessoa que está te iludindo. Então, é verificar esses aspectos também, né? O lado bom e o lado ruim estão juntos. A natureza mostra isso muitas vezes. Até na carta do diabo, a gente passa para a mitologia e vê Deus e diabo, bom, ruim, de acordo com a mitologia. E aqui, o lado bom pode ser se libertar de um relacionamento abusivo, de ter aquela pessoa que te ilude para fora da sua vida. E o negativo pode ser uma grande surpresa, uma coisa que você não esperava, uma ruptura. Porém, você pode escolher se você vai aprender com essa lição ou não, tá? Próxima carta é também a torre, só que do The Book of Shadows. E aqui, olha só, gente, é a figura de uma mulher no telefone e aqui tudo se quebrou, né? Tudo tá quebrado, ou seja, não tem como consertar essa figura aqui, ó. Tem como consertar? Não tem. Não tem como consertar algo que se quebra, ela tá ali na cozinha e quebrou, então que ela pode escolher o que? Recolher essas peças que estão quebradas e jogar ou tentar colar, mas tentar colar não vai ficar como antes. Se apegar a essa situação pode não ser bom. Da mesma forma que pode ser bom você fechar um relacionamento abusivo e também tirar a ilusão, mas ela pode escolher tentar se apegar a esses cacos. E isso não é interessante também, mas é um chamado do chamado, gente. Essa é a carta, né, do tarô que vai falar assim: é agora ou nunca que você larga tudo que estava te atrasando. Então, é uma carta positiva, é um alerta. Eu não falo que a coisa é ruim. Todas as cartas, mesmo no seu lado negativo, são um grande alerta. Para a gente olhar para a gente e mudar aquilo que podemos mudar para seguir em frente. É claro que a gente vai dizer não, a gente não sabe como que às vezes essa torre pode estar desabando, né, aqui. A gente pode não saber esse raio, como que chega e como que vai desabar. Vai desabar lento? Vai desabar rápido? Mas o importante é que a gente não fique apegado a essa situação. E que a gente, como mostra aqui, nesse mais tradicional, que a gente possa
estar fortalecendo as nossas bases. É isso que vai sobrar. Não é bom isso, tirar tudo que é falso do seu caminho, tudo que te atrapalha para você necessariamente progredir em outra coisa e fortalecer a sua base, a sua essência, aquilo que você deseja? Pensa nisso. Próxima carta do tarô que eu vou falar aqui para vocês é a Lua. A Lua, ela tem muito dessa simbologia na maioria dos decks, tá? Ela vai poder mostrar na maioria deles dois, né? Eu vejo como dois lobos aqui, essas torres, aqui a eclipse, né? Que aqui o sol tá escondido pela lua, que é essa aqui, com essa figura aqui da lua. Aqui nós temos a água e um crustáceo e um caminho para ser percorrido. Aqui é algo que muitas vezes vai falar do quê? Vai falar das ilusões. Também. Acho que várias cartas aqui podem estar falando no seu lado negativo de ilusões, como a torre, o diabo e até mesmo aqui na lua. Mas aqui, esse principal motivo disso é aqui nós termos as ilusões no sentido emocional. Dá para ver aqui, gente, a carta que vai falar de emoções. Temos a água aqui. Quantas vezes nossas águas interiores, ou seja, nosso subconsciente, a nossa mente, aquilo que a gente não tem a consciência, ou seja, aquilo que está lá guardado na nossa memória, pode estar prejudicando as nossas situações atuais, né? Da gente enfrentar os desafios que a gente necessita. E aquilo que também nós estamos passando no momento com as nossas emoções, não só aquilo que está guardadinho lá dentro, mas aquilo que está sendo passado no momento, a situação que está acontecendo e a gente não consegue enxergar o caminho, porque também está escuro aqui, né? A lua turva tudo aqui que está nesse caminho, percebem? O quanto que a lua pode estar turvando também essa percepção. Mas tudo isso é emoção. Tudo isso é a sua emoção que está descontrolada, porque em algum momento a sua mente está preocupada com alguma coisa, perturbada com alguma situação e isso afeta as suas emoções. Ou então, você está em um lugar que diante dessas emoções, por que você pode ter essas emoções? Porque um ambiente de trabalho é hostil e você tem que seguir em frente. Lado positivo agora. O lado positivo é você enfrentou tudo isso e você, mesmo sendo um ambiente hostil, você segue em frente. Qual é o outro lado positivo dessa carta? Que você, ao contrário, você está enxergando aquilo que antes você não estava enxergando de uma situação e que mesmo com receio, você vai em frente na sua trajetória. Tá certo? Próxima carta. Só que do outro deck, que é o The Green Witch Tarot, nós temos aqui uma figura parecida. Só que aqui é a figura de uma mulher com um lago e a lua aqui. Então, o quanto desse reflexo ela pode estar olhando
e pode não estar enxergando a realidade. Ou seja, ela pode estar vendo as coisas piores do que ela está vendo, e pode estar tudo bem, ou ela pode estar vendo tudo muito positivo e tá tendo a ilusão olhando para o reflexo, ao invés de olhar para essa lua que pode dar a luz, o norteamento do caminho dela. Então aqui é um outro viés, né, da carta A Lua, tá certo? Então, o que pode parecer assustador, aqui também mostra que a gente pode estar ou tendo esse ponto, né, da gente, um alerta, da gente ter que observar mais aquilo que pode estar muito positivo e a gente está enxergando o negativo, e o contrário, que é o negativo, aquilo que está muito negativo e a gente está enxergando como positivo. E aqui, da mesma forma, nós temos que atravessar esse lago, né, que poderia ser nossa hostilidade, o nosso momento em que a gente não está enxergando o que pode estar sendo realizado, mas que a gente vai passar pelos desafios aqui para chegar onde a gente quer, olhando aqui para a Lua, olhando para as estrelas que norteiam. Tá certo? Vamos para a próxima carta. Aqui eu vou selecionar a carta para completar. Aqui nós passamos aqui, ó, a Lua. Vou passar aqui para vocês a Lua do último deck, que é o The Book of Shadows. E aí passamos para o julgamento, porque é uma carta que também fala de alguns medos e a gente vai trabalhar isso agora, tá? Após a última carta aqui no The Book of Shadows. Aqui nós temos na carta do The Book of Shadows, na carta da Lua, essa Lady aqui, né? Que também está dentro de um lago, o crustáceo, os cachorros e aqui a Lua, tá certo? Então, como que ela vai estar saindo dessa água é a grande questão. A questão de sair dos seus medos interiores, a questão de lidar com as suas emoções para poder enxergar o caminho certo para sair, para driblar tanto esse crustáceo quanto esse lobo aqui, para que ela possa seguir o caminho. E ela precisa olhar para a Lua para estar trilhando esse caminho, para estar conseguindo, estar realizando tudo que ela necessita, certo? Então, é isso. Próxima carta aqui é o julgamento. Nesse aqui, que é o tradicional, que é o Golden Art Nouveau, que é o Rider-Waite-Smith, a gente tá mostrando aqui uma cena que foi retratada na mitologia judaico-cristã, nesse deck, especificamente, e vai falar bastante daquele momento em que aparece um anjo, né, anunciando o julgamento divino, por qual todos os seres passariam, e que cada um aqui está dentro, aqui, ó, da sua tumba, aqui nesse momento, né? E cada um vai responder esse chamado desse anjo de uma forma. Então, tudo o que você realizou na sua vida vai ser avaliado nesse momento, vai ser julgado nesse momento em que se você estaria morrendo, né, entre, né, uma figura simbólica de uma nova morte, só que no sentido de você estar avaliando por aquilo que você passou e também, certamente, você estar usando os seus sentimentos mais nobres, do perdão, de você, dos outros, né? Então, nesse momento, não é culpa de ninguém, porque cada um aqui, ó, também tem os seus lados positivos e negativos que vão estar sendo avaliados. Então, certamente, essa aqui é uma carta de renovação, uma carta em que você fecha um ciclo para começar de novo. É um recomeço, é um novo
louco, é uma nova jornada. É como se o louco chegasse nessa carta, descobrisse a sua essência aqui, né, diante desses significados, e aí passasse para a nova fase, que é o mundo, que é a finalização ou o ápice de uma etapa, tá? Então, essa é uma carta muito, muito positiva e negativa se você realmente não trabalhar o perdão, se você realmente não aceitar os aprendizados que você passou na sua vida nesse momento aqui, que é um grande chamado para você. O próximo deck, que é o The Greenwich Tarot, vai falar muito aqui, olha, da colheita. Harvest é a colheita que ele está tendo aqui. Então, é aquela famosa frase: tudo que você planta, você colhe. Você tem isso na justiça, no tarô? Tem. Mas esse aqui é o grande significado que esse deck deu. Então, após muito trabalho, muitas questões, olha só, ele colheu os frutos do trabalho dele. Ele está ali observando, e ali na casa a mulher está aqui no fundo trazendo um suco, alguma coisa para esse carinha aqui. Então, certamente é aquela coisa, você observa aquilo, analisa tudo que você fez e você aprende e você também traça novos planos, novas estratégias, porque você alcançou também um grande ápice, tá certo? Próxima carta, que também é um outro deck, que é o The Book of Shadows, nós temos aqui o nosso julgamento. Só que a diferença aqui é que nós temos uma divindade e ela está aqui cultuando essa divindade, né? Ela está ali em meio à natureza, observando, né? Aqui pode ser uma pessoa que tenha falecido e tudo mais, mas aqui é a versão dela, são a ancestral dela, que ela aprendeu bastante, que ela venera, que ela de alguma forma ela escuta para transformar a sua vida para melhor, né? Então, os momentos em que ela passa e recomeça sempre, porque ela sempre vai aqui honrar a sua ancestral, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, e seguindo em frente. Então, esta é a carta do julgamento, fechando aquele ciclo e tirando essa mentalidade que tudo é negativo e que tudo pode ser positivo, tá certo? Então, eu estou aqui para dizer para vocês que vai continuar essa série, só que agora com os arcanos menores do tarô, tá? Que são os 4 naipes, né, que representam os elementos da terra, fogo, ar, terra e água, e a gente vai ver todos os naipes. Muitos vão dizer que o naipe de espadas é o mais trevoso de todos, né? Aquele que é mais, né, desafiador, pode ser. Mas temos em vários estes exemplos, né, nos outros naipes, mas também temos em espadas, né, que seria o mais desafiador para a maioria, é a questão de você ter todas as cartas terem a positividade. A carta 10, que seria a carta 10 de espadas, vai te falar o quê? Isso eu só vou mostrar no próximo vídeo. Mas o que vai trazer o 10 de espadas? Vai trazer a possibilidade de, mesmo após uma grande derrota, ou mesmo após uma grande situação desafiadora, você poder trazer disso uma visão positiva, ou seja, de você pegar essas espadas que estavam cravadas ali na figura, o que você está sentindo tanta dor, e trazer oportunidades para você a partir disso. Mas também pode significar que você apenas está muito ansioso e que você chegou nesse ponto e que você pode modificar a sua percepção, tá? De uma situação que pode estar tensa ou não, tá certo? Então, vamos trabalhando tudo isso aos poucos e se você gostou,
dê o seu like, e assine aqui o canal e comente e repasse para os seus amigos, tarólogos ou não, consulentes, amigos, familiares de todas as ordens, tá certo? É isso. Um abraço e obrigada por estarem aqui.